Vamos falar um pouquinho disso? Temos ou não temos? Há quem sustente, colegas meus, que não tem déficit. Bom, qual é o argumento usado? Tem aí um financiamento à Seguridade Social, tem um conceito Seguridade Social, que está na Constituição de 88. Seguridade Social é um conceito que inclui saúde, educação, Bolsa Família, né, e previdência. Tem gente que faz a seguinte conta, pega todas as receitas que foram criadas vinculadas à Seguridade Social. Então, o COFINS é um exemplo. Todas as contribuições é para financiar a Seguridade. COFINS, lucro líquido, PIS, PASEP, arrecadação, soma todas as receitas em 2016, estão elas aqui. E coloca do lado da despesa 2 gastos com Previdência, INSS e o regime jurídico único. Faz a conta, teve superávit de 100 bi. Qual é o erro dessa conta? O erro dessa conta tá, peraí, eu coloco todas as receitas da Seguridade e ponho só 2 despesas da Seguridade? Tá errado, eu tenho que colocar todas as despesas da Seguridade. E aí a conta já muda. Eu passo a ter um déficit de 180 bi. Porque aqui eu coloquei todas as despesas que estão na Constituição, que são da Seguridade Social. Isso aqui não é invenção minha, está no site do Tesouro Nacional. Isso é Seguridade, INSS, regime jurídico único, assistência social porque está lá na Constituição. Saúde. Tem gente ainda que faz o seguinte, tira o pagamento do funcionário público federal dessa conta. Por quê? Porque não está na Constituição. Como assim? O INSS está. É aposentadoria. O do servidor público federal não está, mas por que razão? E aí fazem contas. Então, fazendo a conta direitinho, gente, nós temos aqui um déficit da Seguridade Social em 2016 de 260 bilhões de reais. Como que não tem déficit? E chama atenção a escalada do déficit. Então, mais preocupante do que o número em si é a trajetória dele, né? Uma outra informação aqui. Se a gente pegar as despesas primárias do governo central em percentual do PIB e considerar o período de 2002 a 2016, elas cresceram 3,66 em pontos percentuais do PIB, acima do PIB. Qual foi a despesa aqui, todas elas estão aqui, que mais cresceu? O pagamento do INSS. Então, aqui nós temos a evidência de que a despesa que mais cresce dentro do orçamento do governo federal e que pesa 43% no gasto do governo federal é o INSS. Vai crescer mais, porque o Brasil está começando a envelhecer. Então, alguma coisa tem que ser feita aí. Composição do gasto primário. Então, aqui... Peraí, desculpa. É uma coisa que a gente já falou. Usando o relatório projetado aí, no último relatório da avaliação de receita e despesa, a composição do gasto público, né, primário federal em INSS, regime jurídico único, servidor público federal, civil e militar, e o benefício da prestação continuada, eu tenho só esses 3 itenzinhos aqui, representando quase 57% da despesa primária do governo central. E as perspectivas são de que esta proporção que está ali vai aumentar. Por que eu estou afirmando isso? Bom, vamos usar aqui esse outro gráfico. Aqui eu tenho a variação real média dos gastos ao ano, com gastos INSS e benefício da prestação continuada, que é a lei do idoso. Então, como é que eu leio essa primeira coluna aqui em 2016? No ano de 2016... Não, desculpa, 11 e 16, período. Na média do período 11 e 16, ao ano, o gasto com INSS e a lei do idoso aumentou, na média, ao ano, acima da inflação, quase 5%. Acima da inflação. Esse crescimento aqui pode ser decomposto em 2 grandes fatores. Um efeito que eu chamo o efeito quantidade. O que é o efeito quantidade? Número de beneficiários ao ano.
que tem crescido do INSS e prestação continuada, lei do idoso. Então, em média, os novos ingressantes aí ao regime previdenciário e benefício da prestação continuada, nesse período 11-16, cresceram 3,1% ao ano. E tem um outro efeito, que é o efeito preço. Esse efeito preço é o quê? O benefício médio, em termos reais, ao ano do INSS, mais prestação continuada, benefício médio aumentou 1,7% em média ao ano, acima da inflação. Esse efeito preço é decorrente do quê? Bom, 3/4 dos benefícios do INSS estão vinculados ao salário mínimo. E o salário mínimo cresceu muito acima da inflação há muitos anos, vem crescendo. Então, nesse período, só nesse período 11-16, o crescimento do salário mínimo, média ao ano, acima da inflação, foi de 2,3%. Acima da inflação, média ao ano. Se a gente pegar um período maior, 1995 igual a 100, isso aqui é o índice real do salário mínimo. Como é que eu leio esse número? Que o salário mínimo teve um crescimento acumulado nesse período de 124% acima da inflação. E eu tenho que a maior parte dos benefícios do INSS 3/4 estão vinculados a isso. Então eu tenho aí dois efeitos que estão por trás dessa projeção do aumento dos gastos com o INSS. Primeiro, um efeito quantidade. Cálculo de 3% ao ano, na média, novos ingressantes no INSS. O benefício da prestação continuada é mais. A média aí de novos entrantes é 4% ao ano. Esse é o efeito quantidade, mas eu também tenho um efeito preço, que é o efeito salário mínimo, né? A PEC da Previdência nem fala do salário mínimo, mas era outra coisa que em algum momento terá que ser enfrentada. Se nada for feito, esse gráfico é mortal. Ele mostra o seguinte, isso aqui é o teto do gasto, tá? 2017 a gente está aqui. 54,4% é despesa com INSS e regime jurídico único. 4,2% é com a lei do idoso. 11,3% é saúde e educação. E o resto está aqui. Se nada for feito, isso daqui está aumentando. E isso daqui é gasto com o INSS. Prestação, lei do idoso está aumentando. Por essas razões que a gente acabou de falar. Tem um efeito quantidade e tem um efeito preço na história. E esse efeito quantidade é enorme. Custeio, saúde e educação está congelado em termos reais. O teto, a PEC do teto diz isso. Então, mantive 11,3%. E o resto é todo o resto. É investimento, abono salarial, seguro-desemprego, pessoal, todo o custeio da máquina pública, não tem jeito. Ele vai virar pó. Então, o Estado vai ser apenas um quê? Um pagador de pessoas. Ele vai arrecadar para pagar pessoas. A função do Estado como produtor de serviços, esquece. Assistência, esquece. Porque o Estado só vai ser um transferidor de renda. O INSS tem sido um mecanismo de garantir essa transferência de renda errado. Você não pode falir o sistema. Você pode criar os focos que você quiser de assistência, mas você não pode quebrar um sistema em nome... Bom, continuando. Vou falar agora um pouquinho, para finalizar, da generosidade do sistema previdenciário brasileiro, que o Brasil é ponto fora da curva. Então, aqui nós temos, para um conjunto de países, a idade média de aposentadoria. No Brasil, é a menor. Idade mínima para aposentadoria. O Brasil não está aqui. Não está aqui junto com mais 12. Quem são esses 12? É que nem um distritão, né? Nós estamos junto com mais 4. Quem são os 4? Olha aqui os nossos parceiros que não têm idade mínima para se aposentar. Isso não existe. Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Egito, Equador, Iraque, Irã. Pera lá. Como que pode isso? Um sistema que não tem idade mínima. Aqui esse gráfico é também muito interessante. A gente tem aqui um gráfico que mostra proporção das pessoas com mais de 65 anos no Brasil. 8% hoje. Isso é um dado da OCDE.
e gasto com previdência em percentual do PIB. Brasil. Bom, eu não preciso falar muito. O que esse gráfico está evidenciando? O Brasil é um país ainda jovem e que gasta muito com previdência. Vamos pegar o Japão. Olha aqui a proporção do idoso lá. Olha o que se gasta com previdência lá. Outros países, a média da OCDE, que são países mais velhos. Então, olha aqui a proporção das pessoas, a média na OCDE, 16,2 no Brasil é 8, é a metade. Olha o que se gasta lá com previdência, olha o que a gente gasta aqui com previdência. É uma diferença enorme. E aqui vai uma série de outros países. A Alemanha, a Grécia, bom, a Grécia não dá pra gente comparar, não quer se comparar com a Grécia. A França, olha a França, que é um país mais velho, né? O Chile, é uma diferença brutal. Continuando. Então aqui eu chamo a atenção para isso. Alemanha. Alguns mitos. O trabalhador vai ter que trabalhar até morrer. Vocês já ouviram isso, né? Será verdade? Aqui nós temos, por região, por exemplo, o trabalhador no Nordeste. Mentira. Aqui, por região, a gente tem a idade média de aposentadoria. No Sul é menor. Por quê? Porque no Sul a gente se aposenta por tempo de contribuição. No Norte, por idade. E expectativa de vida aos 60 anos. Isso é hoje. No Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste e no Sul. Essa diferença entre o Norte e o Sudeste, tão pequena, não justifica que o Norte seja tratado à parte na reforma previdenciária, como se aventou ao longo dessa discussão enlouquecida. Não, lá no Norte é diferente. Não é, que as pessoas não vão ao dado, não é. Isso não justifica, essa diferença de idades, não justifica que se faça uma previdência diferente por nós, qual é a loucura que seria controlar isso, né? Bom, então, não é tanto assim. O Brasil se aposenta mais ou menos por essa idade e a expectativa de vida aos 60 anos é uma expectativa de vida quase igual à de país rico. Segundo, bom, isso aqui também é só para ilustrar, tá? É um gráfico que não é meu, mas aqui mostra a expectativa de sobrevida aos 65 anos por região. E é mais ou menos bate com aquele gráfico ali.